da execução de alimentos. Alguns créditos são mais sensíveis ao tempo, exigindo forma de execução que permitam a sua realização de forma mais rápida. Dentre esses se encontram o crédito alimentar. Compreende-se por alimentos o valor indispensável à manutenção da pessoa, a sua subsistência digna, entendida como a importância necessária a seu sustento, moradia, saúde e, ainda quando for o caso, a sua criação e educação. Tal crédito, entretanto, não é fixado em valor determinado e único, já que as necessidades das pessoas não são as mesmas. Deve-se levar em consideração as demandas de cada um em particular, analisando o meio social em que se inserem, de modo que o valor dos alimentos deve variar conforme o que se tenha como exigível para a manutenção de tais necessidades, segundo o padrão de vida que tinha ou deveria ter o alimentando. O Código Civil afirma que o valor dos alimentos deve considerar o montante necessário para que o alimentando possa viver de maneira compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação, devendo ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos do alimentante. Na execução fundada em título executivo extrajudicial que contém obrigação alimentar, o juiz mandará citar o executado para, em 3 dias, efetuar o pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que se vencerem no seu curso, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo. A primeira reação prevista em lei é o pagamento, em espécie de reconhecimento jurídico do pedido, o que acarreta ao executado o dever de pagar também as custas processuais e os honorários advocatícios, sendo a execução extinta. Poderá o executado provar que já cumpriu a obrigação, que em regra se dará pelo pagamento, também se admitindo outras formas menos frequentes, como a transação, novação e etc. No caso de acolhimento dessa alegação, a execução também será extinta. Poder-se-á ainda se justificar pelo não pagamento, indicando de forma fundamentada as razões que efetivamente impossibilitaram de satisfazer o direito do exequente. A seriedade da alegação decorre geralmente de prova documental juntada com a defesa, mas o executado tem o direito de produzir provas em momento procedimental posterior, em especial a testemunhal, que não pode ser produzida no momento da defesa. A justificativa impede a prisão, a teor do artigo 5º, inciso 67 da Constituição Federal, que permite somente em caso de inadimplemento voluntário e inexcusável da obrigação alimentícia a prisão civil do devedor. Aplica-se no que couber à execução de alimentos as disposições previstas para cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de prestar alimentos. Artigo 528, parágrafos 2º a 7º do Código de Processo Civil. Sendo o executado funcionário público, militar, diretor ou gerente de empresa, bem como empregado sujeito à legislação do trabalho, o exequente poderá requerer o desconto em folha de pagamento de pessoal da importância da prestação alimentícia. Ao despachar a inicial, o juiz oficiará a autoridade, à empresa ou ao empregador, determinando, sob pena de crime de desobediência, o desconto a partir da primeira remuneração posterior do executado, a contar do protocolo do ofício. Apesar da omissão legal, sempre que o profissional liberal for comprovadamente remunerado pelo seu trabalho de forma estável e periódica, é admissível oficiar ao pagador para que realize o devido desconto de tais pagamentos. O ofício referido conterá os nomes e o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas do exequente e do executado, a importância a ser descontada mensalmente, a conta na qual deve ser feito o depósito e, se for o caso, o tempo de sua duração. Não requerida a execução de alimentos, observar-se-á o disposto no tocante à execução por quantia certa, artigo 824 e seguintes, com a ressalva de que, recaindo a penhora em dinheiro, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução não obsta que o exequente levante mensalmente a importância da prestação. Texto e narração de Letícia Marques Padilha.